Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, muito boa noite. São 21 horas no horário de Brasília. Este é o canal História com Baez. Eu sou o professor Eduardo Baez, o seu professor de História, de Filosofia, de Ciências Humanas em geral, aqui no YouTube nesta véspera da Unicamp. Chegou, né? Amanhã tem a primeira prova da Unicamp para o pessoal de exatas, depois na quinta-feira para o pessoal de biológicas e humanidades. Então teremos aí um início de maratona, né, de sprint final, que é o tema dessa aula, dos vestibulares paulistas e do Enem. Já está tudo embolado, né? Hoje, dia 5 de janeiro, você também já deve ter acessado o seu cartão de inscrição com seus dados de local de prova do Enem. Saiu tudo hoje. E hoje é véspera da Unicamp, não poderia deixar de ser. Estarei com você olhando aí as tendências, olhando aí as situações que esperam você para o vestibular da Unicamp. Para tanto, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Além disso, na descrição deste vídeo, você vai encontrar um link com o PDF desta aula. Clica ali, acessa o PDF com todas as tendências, com os gráficos e com as questões que nós vamos resolver hoje, que é a prova da Unicamp do ano passado, né? A prova da Unicamp em 2019 e 2020. Você vai fazer a de 2020 e 2021. Algumas dessas questões, você que me acompanha já por aqui, já participou da revisão total, você já fez algumas delas, mas vamos refazê-las, pegar o jeitão, ver a tendência e tudo mais. Por falar na revisão total, também está na descrição deste vídeo o formulário para você se inscrever no grupo VIP de alunos que tem acesso antecipado a esse material. Por exemplo, você está vendo isso daqui? Você está vendo este vídeo? Pois é, os meus alunos, eles já receberam a gravação deste vídeo, já receberam este vídeo de forma exclusiva e antecipada. Então, se você faz parte desse grupo, você já recebeu no seu grupo de WhatsApp, já recebeu no seu e-mail, já está com você. Se não, é hora de você se inscrever e também não esquece de badalar o sininho aí para receber notificação de quando tiver vídeo novo no ar e também você vai receber antes esse material se você tiver inscrito, tá bom? Estou preparando uma grande surpresa para você. Nas próximas semanas aí você vai receber uma grande surpresa, um grande convite, né, para um mega curso que vai começar em março, né? Você fazer o curso de História do Brasil e História Geral aqui no YouTube, gratuito. São 14 semanas, serão 14 semanas de curso para você se preparar já para os próximos vestibulares, caso você vá fazer mais vestibulares no futuro. Muito bem. Isto posto, vamos para o nosso sprint final. Vamos para o nosso sprint final. Deixa eu colocar ele aqui para você. Primeira coisa aqui, ele apareceu ali atrás. E o que vai acontecer comigo agora? Eu vou dar eu vou dar aquela mudada de tamanho. Eu vou diminuir de tamanho para você e ficarei aqui no cantinho, pequenininho. Olha só que legal, para não te atrapalhar e você poder acompanhar o sprint final. Esse material, lembrando, está na descrição do vídeo para você. Clica aí no PDF e acompanha comigo. Então, o nosso assunto hoje, terça-feira, é dia 5 de janeiro de 2021 e vamos falar de Unicamp. Olha só, esse primeiro gráfico que eu trago para você, olha o que está escrito ali, as tendências desde 2011, tudo que caiu na Unicamp desde 2011. Por que desde 2011? O vestibular da Unicamp começou em 1987, quando a Conveste se separou da FUVEST, era tudo uma coisa só, e a Conveste passou a fazer o próprio vestibular para a Unicamp, chamado Vestibular Nacional. E de 87 até 2010, portanto, 87, 97, 2007, 20 anos, durante 23 anos, a Unicamp teve um vestibular de primeira fase totalmente dissertativo. 12 questões envolvendo as disciplinas do núcleo comum do antigo segundo grau ensino médio
exceto inglês, e mais, inglês ia para a segunda fase, e mais as propostas de redação. Eram 3 propostas de redação, você tinha que escolher uma, narração, dissertação ou carta. Depois o vestibular da Unicamp, em 2011, já ele muda o seu jeitão e passa a ser um vestibular de primeira fase, com testes e redação. Testes e redação. Depois você vai ter uma outra mudança mais para frente, em que a redação vai para a segunda fase. Agora, qual é o modelo que nós temos? É um vestibular de primeira fase objetivo. Por conta das questões aí da Covid-19, de todo o processo que nós vivemos aí no ano de 2020, este ano a prova da Unicamp diminuiu. Serão 72 questões e, no caso de História e Filosofia, né, vão se misturar, elas caem sempre juntas, serão 8 questões. 8 questões. Mas olha só esse primeiro gráfico do que nós temos desde 2011. Veja só. O que nós temos desde 2011? Observe que, veja aqui comigo, vou até pegar aqui a minha canetinha para ficar mais fácil. Olha só. História geral. Você está vendo aqui História geral? História geral, 52 questões ao todo. É o que mais cai. História geral, daqui a pouco nós vamos ver como História geral se mostra, tá? História do Brasil, com 34 questões. Temática. O que é história temática? É pegar a história e dividir em temas como relações sociais, cultura e tudo mais. Também ocupa um bom pedaço isso, né, com 22 questões desde 2011, e História da América, Colônia, Independência e época contemporânea. Nós temos então desde 2011 116 questões ocupadas, que você pode acessar na Convest e ver cada uma delas aí na parte de vestibulares, tá? Aí a gente olha aqui para História Geral. Veja, História Geral, como você viu aqui, é o que mais cai. Aí você vem para História Geral. O que mais aparece de História Geral? É o que nós chamamos de mundo moderno e mundo contemporâneo. Nós temos aqui 20 e 17. São 37 questões de mundo moderno e contemporâneo dentre o cenário das 52. Então, um número absurdo, né? Também com atualidades. Se a gente juntar atualidades com o mundo contemporâneo, então nós vamos para 26 questões aqui em cima. Perfeito? E as demais vão aparecendo aí em menor escala para você. Mais um pouquinho agora, um jeitão um pouquinho melhor. A Antiguidade Clássica aqui cai pouco. Tivemos 4 questões de Antiguidade Clássica desde 2011. Preferência por Roma, Grécia em menor número. Pode aparecer alguma coisa esse ano? Pode aparecer, e talvez Grécia seja a evidência melhor, porque caiu menos, né? Mas aí nós chegamos, você vê que não tem Antiguidade Oriental, mas aí nós chegamos ao mundo moderno. Mundo moderno que é justamente a Idade Moderna em diante. Começa com o Renascimento cultural e científico, depois absolutismo, iluminismo, expansão marítima e comercial, Revolução Francesa e Reforma Religiosa. São os assuntos que mais aparecem, e destaque, 7 questões aqui para o assunto Renascimento. Renascimento, a Unicamp gosta demais. Mundo contemporâneo, já é um salseiro, é muito assunto misturado. O que é mundo contemporâneo? É tudo que começa da Revolução Francesa em diante, do século XVIII para cá. Então, Guerra Fria, olha só, Guerra Fria é com maior incidência, 4. Seguindo de perto por nazifascismo e a nova ordem mundial, que é justamente o mundo pós-Guerra Fria, a ordem que se estabeleceu, e os demais assuntos todos ali. Esse é o jeitão da prova de História Geral. A prova de História do Brasil, ela tem uma incidência maior, observe aqui, em sistema colonial. 11 questões desde 2011. 11 questões, moçada. Então, o sistema colonial é um assunto que você vai sempre pensar e vai aparecer com bastante profusão. Nesse sistema, né, nessa estrutura de sistema colonial, veja, sistema colonial que mais cai. Então, vamos ver agora o quê? Como se divide sistema colonial. O que apareceram nessas 11 questões? Veja, relações
econômicas e culturais no período colonial. Sociedade açucareira, sociedade mineradora, a cultura africana, a cultura indígena, a cultura portuguesa, parte do barroco, a questão das religiões de matriz africana que surgiram e que se desenvolveram com os escravos. Então você tem aqui, né, 7 questões. A mineração ocupa um espaço também, como você observa aqui, depois uma divisão um pouquinho menor, né, com o ciclo do pau-brasil, revoltas nativistas e conjurações coloniais, ciclo do açúcar e o período joanino no Brasil, que faz parte do período colonial, que é a crise do período colonial. Chegamos em História da América. História da América é um assunto que costuma aparecer bastante, às vezes vem misturado em História Geral, e História da América traz para você aí, né? Traz para você aí a América contemporânea, que é o século XX, Revolução Mexicana, Revolução Cubana, o imperialismo dos Estados Unidos na América Latina, as ditaduras militares na América Latina também, o populismo. Você vai encontrar esses assuntos. No período colonial, a relação do europeu, do espanhol com o índio, a mita, a encomenda, a exploração do trabalho, a América independente, o processo do bolivarismo, do pan-americanismo, da formação das nações latino-americanas, destaque importante, né? Dá uma olhadinha em independência do Haiti. Independência do Haiti é um assunto que cai bastante, você vai encontrar aqui no canal aula sobre isso, com a independência da América. Tá? E as civilizações pré-colombianas, incas, maias e astecas e as suas estruturas. Seguindo em frente mais um pouquinho, a gente olha aqui a história temática que eu falei para você. História temática, problemas sociais, questões sociais e direitos civis, história da arte. No caso da Unicamp, História da Arte faz parte da cadeira de História, da disciplina de História. No Enem, a parte de artes está em linguagens e códigos. Aqui, na Unicamp, é parte de História, tá? Tanto que é um departamento de História da Arte muito importante dentro da Faculdade de História da Unicamp. Temos aí a política, a historiografia, conhecimentos gerais e a história da ciência, que cai bastante também, e aqui entra a parte da filosofia. Muito bem. Vamos para a primeira questão, que é uma questão interdisciplinar, meu amigo. É uma questão interdisciplinar, que traz para você o inglês e a história. Olha que interessante. Leia comigo a questão. Todas as questões que estão aqui, elas dizem respeito ao vestibular do ano passado, ao vestibular de 2000. Acabou de ser a última, tá? A última tendência. É só para você ter uma ideia de como é o jeitão mesmo da coisa. O site Urban Dictionary apresenta definições de palavras e expressões que, apesar de serem usadas popularmente, ainda não foram oficialmente dicionarizadas. Um exemplo abaixo faz alusão ao Brexit, isto é, a saída do Reino Unido da União Europeia. Note, nós temos aqui inglês, nós temos aqui geopolítica, nós temos aqui atualidades, nós temos aqui história. Está tudo misturado, uma questão interdisciplinar. Então você tinha que conhecer o mínimo de inglês, que a prova de inglês da Unicamp tem essa característica, né? Ela coloca a questão em inglês para você responder em português. E aqui você tem ela vinculada aí à questão aí da história, né? Do Brexit. Então, top definition, doing the Brexit, perdoe o meu inglês altamente britânico. Making others aware you were going to live apart and abstain a lot. Abstain a lot longer than expected, the opposite of a French accent. Eu gosto do meu inglês. Meu inglês é algo espetacular, né? Eu aprendi inglês numa escola online chamada Séries da Netflix. Tá? O sujeito A diz o seguinte: Did Taylor say goodbye to you as well? I swear it was still around 3 hours later. Aí ele continua, o indivíduo B. Yeah, it was doing to Brexit. Brexit Living Part by J. Mentos. Tem lá disponível e tudo mais. Com relação ao exemplo apresentado, entende-se que Taylor estava fazendo Brexit por quê? Então, conhecer o que aconteceu com a ideia do Brexit, por sinal, anteontem, começo dessa semana, foi ontem, começou a valer o Brexit. Essa questão tem 1 ano exatamente. Olha que interessante. Com relação ao Brexit,
ao exemplo apresentado, entende-se que Taylor estava fazendo o Brexit por quê? Letra A. Se despediu, mas demorou a ir embora da festa. Que foi exatamente o que aconteceu quando a Inglaterra anunciou o Brexit. Se despediu da comunidade europeia, porém demorou um tempão e só ontem, né, ou seja, um ano ainda estava rolando o negócio do Brexit. Então, essa letra A está bem interessante. B. Saiu a francesa da festa, ou seja, sem chamar a atenção de ninguém, não, chamou a atenção de todo mundo. Sair a francesa e sair discretamente. Não foi isso que aconteceu. Se despediu, mas anunciou que demoraria a sair da festa, né? Não é que ele anunciou que demoraria, ele demorou, não anunciou. E D, saiu a francesa e depois de muito tempo. Não, então aqui a alternativa correta para a gente marcar que ele está trabalhando para você é a alternativa letra A nessa questão, tá? Então, de novo, história, geografia, geopolítica, atualidades e inglês, tudo numa questão só, jeitão da Unicamp para você. A próxima questão que nós temos aqui já é sobre a América Portuguesa e é uma questão sobre a política indígena. Olha só, sobre a questão do contato com o nativo, choque cultural. Essa é outra característica que a Unicamp gosta muito de explorar. A ideia de choque cultural, encontro do europeu com o índio, encontro do europeu com o africano, o que isso representou em termos de mudanças. Na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus, já que os tamoios e os tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses ou aos portugueses. Porque o português chega aqui e se depara com civilizações já organizadas e já estabelecidas formalmente, né? Os tamoios é uma confederação de tribos. Com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa correta. A letra A diz assim: a população ameríndia, que é como nós nos referimos a esses povos nativos, era heterogênea, sim, tamoios e tupiniquins. E os conflitos entre os diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica de seus contatos com os europeus. Correto? Essa alternativa mostra exatamente o que o texto está desenvolvendo. Esse é outro ponto importante para você observar na prova de amanhã e de quinta-feira, depende do dia que você for fazer. Leia com atenção o texto e procure nas alternativas aquela alternativa que reescreve, remonta o texto, ok? B. O fato dos tamoios e tupiniquis serem grupos aliados, não necessariamente. Os tamoios e tupiniquis tinham seus próprios motivos de se aliarem aos franceses ou aos portugueses, mas o texto não diz que eles eram aliados. C. Os indígenas, agentes de sua história desde cedo, souberam explorar as rivalidades entre os europeus. Foi o contrário. Foram os europeus que exploraram as rivalidades entre os nativos. D. As etnias indígenas viviam em harmonia. Não, elas tinham conflitos entre si. Então você vai marcar aqui, lembrando mais uma vez, né, os detalhes aí que nós vimos, a alternativa letra A para essa questão. Questão de número 3. Números indicam que antes da abolição de 1888, restavam pouco mais de 700 mil escravos no Brasil. Conforme estimativa do censo de 1872, elaborado pelo IBGE, mas já, Eduardo, sim, já existia, elaborado pelo IBGE, a população total do país era de 9.930.478 habitantes. Isto indica que grande parte da população de cor, pretos e pardos, já havia adquirido a liberdade por seus próprios meios antes da Lei Áurea, de fato. Porque você tem 700 mil escravos e a população preta e parda do Brasil era aproximadamente de 70% da população nessa época. 70%, era uma maioria. 70% de 9 milhões, faça a conta que eu sou de humanas, eu não vou fazer, tá? Mas com certeza é bem maior que 700 mil, certo? É esse o ponto. Então, com base no excerto
e nos conhecimentos sobre a história da liberdade no Brasil, assinale a alternativa correta. A maioria da população negra já era liberta antes de 1888, porque as províncias escravistas do Sudeste, almejando abrirem-se para a imigração italiana, vinham adotando medidas abolicionistas desde o fim do tráfico de 1850. Não! As províncias escravistas do Sudeste, particularmente São Paulo, retardaram ao máximo a abolição. Basta lembrar que a região onde está a Unicamp, que é a região de Campinas, mais especificamente o distrito de Barão Geraldo, foi o último distrito do Império a abolir a escravidão. Foi o último deles, né? Então, não confere essa ideia. B. Em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta concentrada em províncias poucos dependentes da escravidão, como Santa Catarina e Paraná. Não, essa população está lá no Norte e Nordeste principalmente. Tá? Santa Catarina e Paraná tinham um contingente bem menor de afrodescendentes. C. A maioria da população africana e seus descendentes já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada, porque vinha obtendo alforrias, cartas de alforrias, através da multiplicação de estratégias desde o período colonial. Sim, sociedades abolicionistas que compravam a liberdade dos escravos ou mesmo fugas em massa, conseguindo nos tribunais depois a carta de alforria. D. O alto número de libertos antes de 1888 reflete o impacto da abolição dos escravos por parte do imperador Dom Pedro II. Não, nada a ver, gente. Então aqui você vai marcar a alternativa letra C, né, esse processo abolicionista que está caminhando. Mais um pouquinho para você, vamos para a próxima questão, a questão número 4, essa questão é muito interessante. Primeiro eu quero que você observe estas duas imagens. Aqui você tem o Dom João VI, aqui você tem a figura do Luís XIV. Observem as semelhanças, a posição da mão, desta aqui, a posição desta aqui, é a história da arte, gente, mais uma vez aqui, o olhar mandatário, a capa, né? A capa, aliás, bela capa, hein? Vou falar para você. Né? A capa que você vê por aqui. A posição das pernas, veja só. É ou não é praticamente uma cópia? Essa figura aqui de cima, né? Então, olha só, essa daqui, de Dom João VI, essa obra é de 1817 e essa daqui é de 1701. Em ambos os casos, são pintores franceses. Vamos lembrar do que aqui? Vamos lembrar principalmente da missão francesa que chegou ao Brasil entre 1816 e 1817 com o Visconde de Tuné, aliás, não Visconde de Tuné, perdão, com Tuné e com o Jean-Baptiste Debré, que foi o que pintou esse retrato que você está vendo aí. A partir das fontes visuais assinaladas, reproduzidas e dos seus conhecimentos assinale a alternativa. A última monarquia americana precisou afirmar a figura do governante em sua memória política recorrendo à imagem imagética da autoridade real francesa do antigo regime. Né? Esse mecanismo, até aí tudo bem, esse mecanismo foi enaltecido pela imprensa. Não, a imprensa, por sinal, caiu de pau em cima desse pessoal aqui. B. Debré usou o quadro de Rigaud como referência visual e preparou retratos em seu estúdio no Rio de Janeiro. Isso era bem importante, pois a autoridade monárquica joanina assentou-se na liturgia política e no pouco uso da violência, não bastante uso da violência, deslocou a população do centro do Rio de Janeiro para abrigar a corte, investiu em guerras internas e externas, não. C.
O retrato de Dom João não foi pintado para ser exposto. Sim, foi pintado para ser exposto. Está lá no Museu Nacional, por sinal. D. O projeto de europeização da corte do Rio de Janeiro, foi o que aconteceu com a vida da família real, e a necessidade de afirmar a autoridade de Dom João VI tiveram uma política fomentando a imagética do poder, baseada aqui na monarquia francesa. O rei Sol, correto. Olha aí, alternativa letra D de dado para esta questão. Ok? Próxima questão, moçada, olha só. Imperadores romanos, olha só, temos aqui uma questão de antiguidade. Imperadores romanos que reinaram, no século II, administraram um vasto império. Eles se tornaram mais abertamente monárquicos e dinásticos, particularmente fora de Roma, onde não precisavam se preocupar com os humores do Senado. Emergiu uma corte itinerante que competia por influência. Comunidades provinciais enviavam um embaixador atrás do outro para acompanhar o imperador onde quer que ele pudesse estar. Poderia encontrar Adriano às margens do Lino, Adriano dos imperadores, ou supervisionando a construção da grande muralha que cruzava o norte da Britânia. Essa muralha existe até hoje, depois você procura no Google Maps, a Muralha de Adriano, ajudando a projetar o seu templo de Vênus diante do Coliseu, fazendo um discurso para os soldados na África. O império era governado de onde o imperador estivesse, ou seja, todo o poder estava nas mãos do imperador efetivamente. A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta. O Senado, composto por notáveis, fazia oposição à centralização de poder do imperador e garantia a centralidade do governo em Roma. Não, o texto diz, o império, olha aqui, ó, isso aqui é importante, ó, o império era governado de onde o imperador estivesse ele em Roma, estivesse ele onde estivesse. B. O Império Romano foi marcado pelas disputas de poder entre o imperador e o Senado. Os conflitos entre eles acabaram por resultar na diminuição do poder do Senado no que diz respeito à administração pública. De novo, a última frase, e essa alternativa está correta. É a letra B. O Senado, composto por notáveis, apoiava a centralização? Não, o texto diz que não, o texto diz que o imperador queria se livrar dos humores do Senado. B. O império governado por militares opunha-se às comunidades provinciais. Pelo contrário, se juntavam e formavam esse poder mais na figura do imperador onde quer que ele estivesse. Então ficou a letra B de biscoito mesmo. Questão de número 6, senhoras e senhores. Na era da catástrofe, que foi de 1914 a 45, duas guerras mundiais, crise de 29, nazifascismo, revolução russa, tá bom, né? Gripe espanhola, olha, a gripe espanhola vai aparecer, hein? Fica atento que amanhã vai ter questão de gripe, amanhã e depois vai ter questão sobre gripe espanhola, quer apostar quanto? Na era da catástrofe, com a Grande Depressão desencadeada pela crise de 29, tornasse cada vez mais claro que a paz, a estabilidade, a economia, as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entraram em decadência ou colapso. A partir do excerto acima e dos seus conhecimentos sobre o período de 14 a 45, que eu citei para você tudo o que aconteceu, podemos afirmar que letra A diz assim: a crise de 29, as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo econômico na Europa, liberalismo político econômico na Europa, e ao mesmo tempo a expansão das democracias liberais em países africanos do Oriente Médio. De maneira nenhuma, né? Você teve o colapso do liberalismo econômico e o surgimento de ditaduras à esquerda e à direita. B. As soluções para a crise de 1929 centraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do New Deal. As soluções para a crise de 29 se encontraram no New Deal, as políticas liberais, não, políticas estatizantes, não liberais, estatizantes. C. Os marcos da crise do liberalismo na Europa, o colapso das principais democracias, a ascensão de governos totalitários e autoritários e a descrença no livre mercado após a crise de 1929. Foi o que aconteceu na era da catástrofe, né? O tal do New Deal justamente foi resolver isso nos Estados Unidos. D. Verificou-se nesse período o colapso da democracia liberal com a ascensão do totalitarismo na Europa e o aumento das liberdades econômicas, das restrições econômicas.
Vamos para a questão de número 7, senhoras e senhores. Nas últimas três décadas, vimos o fim das velhas unidades políticas. 3 décadas, estamos em 2020, né? Volta para trás, então final da década de 90 e início dos anos 2000. Nas últimas 3 décadas, vimos o fim das velhas unidades políticas e a emergência, o surgimento de novas. As unificações da Alemanha e do Iêmen, a desintegração da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, da União Soviética, a ascensão de países como a Eritreia, o Timor-Leste e o Kosovo. Vimos também a expansão de esforços de integração política e econômica e a absorção de antigos membros do Pacto de Varsóvia, da OTAN, o envolvimento de exércitos nacionais com os esforços da ONU para a manutenção da paz e a mobilização de outros tantos exércitos na tentativa de conter e definir o terrorismo como um fenômeno político. Sobre esta nova condição histórica geopolítica internacional, questão de atualidades na veia, totalmente atual, olha só. Letra A diz assim: as décadas que nos separam da queda do Muro de Berlim, 1989, e o fim da Guerra Fria, 1991, representam um período de continuidade das formas e demandas políticas no plano internacional de manutenção da cartografia mundial. B. A reunificação alemã, né? A letra A diz isso, não foi isso que aconteceu não, né? B. A reunificação alemã foi decisiva para esse processo global. Ela fez desaparecer um símbolo da Guerra Fria na Europa, a Alemanha dividida, queda do Muro de Berlim em 89 e 11 de setembro de 2001 são marcos desse processo. Sim, todos esses marcos estão corretos. Após a descolonização dos anos 50 e 60 e a dessovietização no mundo dos anos 90, reforçou o imperialismo compreendido como um sistema de estados nacionais iguais sob um direito internacional. Não, reforçou-se a ideia de multilateralismo. E D. Desde 1989, o Estado Nacional Democrático alcançou todo o globo? Não, de maneira nenhuma. Então ficou 7B de biscoito. Perfeito? Continuando aqui, descendo mais um pouquinho para você, olha essa questão aqui. Né? Essa questão, originalmente, o cartaz estava colorido, então, red, né? Mais uma questão de interdisciplinar, de inglês com história, né? How red is Little Red Schoolhouse. Então, você tem ali um soldado soviético, veja aqui, né? O soldado soviético, o símbolo da União Soviética, né? Injetando o ideário vermelho, é o tal do perigo vermelho, aonde? Né? Injetando isso aonde? Injetando isso numa escola. Olha só a escola, as criancinhas, né? E aqui você tem, é a hora dos pais americanos saberem o que está acontecendo, saberem o que é o fato. É o Escola Sem Partido da década de 50. A peça publicitária, você vê que só muda o tempo, né? A peça publicitária, ela traz o quê? Ela questiona se aquele seria o melhor momento para os pais estarem cientes das ameaças fascistas, não, das ameaças comunistas. B. Defendem a injeção vermelha e comunista na escola? Não, estão questionando, estão contra isso. É a época do macartismo, da caça às bruxas. C. Denuncia a ameaça da injeção vermelha e comunista nas escolas na era McCarthy. Essa política foi marcada pela instauração de investigações pelo governo e por indústrias privadas norte-americanas contra funcionários públicos e indústrias de entretenimento acusados de serem liberais, não, de serem comunistas. D. Defende que já passou da hora de os pais estarem cientes da ameaça comunista combatida pelo macartismo. Essa política instaurada no contexto da Guerra Fria foi marcada por violações de direitos individuais e instauração de inquéritos por parte do Comitê de Atividades Anti-Americanas. É essa alternativa, letra D de dado. Letra D de dado. E a questão de número 9. Já assistiram Chernobyl? Espetacular, viu? Assim, espetacular e desesperador, né, o que aconteceu ali. A catástrofe de Chernobyl, em 1986, foi o mais grave desastre tecnológico do século XX. As explosões lançaram na atmosfera diversos elementos radioativos. Hoje, uma em cada 5 pessoas nas fronteiras da Bielorrússia
vive em território contaminado. Em consequência da ação constante de pequenas doses de radiação, a cada ano cresce no país o número de doentes de câncer, deficiências mentais, de pessoas com disfunções neuropsicológicas e mutações genéticas. A partir do documento acima e dos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. A letra A diz o seguinte para a gente: a construção da central elétrica atômica de Chernobyl ocorreu em um momento de embate da União Soviética com o mundo ocidental capitalista, tendo em vista que os elementos lançados no ambiente têm tempos de meia-vida curtos. Veja, mais uma questão interdisciplinar. Mistura história com o quê? Com química. Como funciona a questão da radiação, a química nuclear. Você viu aí nas aulas de química. Então, você tem que saber como funciona a questão do urânio, o enriquecimento do urânio, o tempo de vida do urânio e tudo mais. Esse é o ponto aqui. Você tem que lembrar da questão de Chernobyl e também a questão de como funciona a química. Letra B. O acidente de Chernobyl é um marco no desmantelamento da União Soviética. O acidente gerou danos ambientais e humanos que não foram solucionados até hoje, como não vimos no texto. Uma vez que os elementos lançados no ambiente têm tempos de meia-vida longos. Exatamente, é isso daqui, é o que diz o texto, inclusive. O texto explica exatamente essa situação, na letra B. O acidente de Chernobyl é um marco no fortalecimento da União Soviética? Não, fortalecimento não. É um marco no quê? É um marco no desmantelamento. A construção da central hidrelétrica de Chernobyl ocorreu num contexto de expansão da relação dos Estados Unidos, da União Soviética com a Coreia do Norte. Jamais, então, ficou a letra B de biscoito. E a última questão da Unicamp de 2019-2020 foi essa daqui. Vai lá para a Idade Média. O surgimento das primeiras universidades, nos séculos XII e XIII, marca um momento capital na história do Ocidente. O Ocidente medieval. Em relação à época anterior, esse momento comportou elementos de continuidade e de ruptura. Os primeiros devem ser buscados na localização urbana das universidades. Esse ponto é importante. As universidades são fatores, são estruturas localizadas no contexto urbano, tá? Urbano. Por conteúdo de ensinamentos, papel social de homens, de saber, já os elementos de ruptura foram inicialmente na ordem institucional. No âmbito das instituições educativas, este sistema era o novo original, as comunidades autônomas de mestres e estudantes protegidos pelas mais altas autoridades leigas e religiosas daquele tempo, permitindo o progresso no domínio dos métodos intelectuais e em sua difusão, como a inserção mais eficiente das pessoas de saber na sociedade da época. E aí, considerando o texto e seus conhecimentos sobre o período medieval, assinale a alternativa correta. Letra A. A Igreja Católica apoiava a estruturação das universidades? Não, a Igreja Católica, num segundo momento, vai fazer isso. No primeiro momento, você tem religiosos e burgueses, mas não necessariamente a instituição igreja fazendo isso. B. A organização institucional diferenciava as universidades medievais. A organização institucional diferenciava as universidades medievais das corporações de ofício. São totalmente diferentes mesmo, né? Mas não era a organização institucional. O que diferenciava a universidade de corporação de ofício era o seu objeto. A universidade era o objeto do saber intelectual. Então, a corporação de ofício é a associação de artesãos. Nada a ver uma coisa com a outra. C. A ruptura trazida pelas universidades medievais foi o início da atuação dos copistas das bibliotecas. Não, os copistas existem desde sempre, encarregados de copiar os textos sagrados e guardar os textos acadêmicos. Então ficou a letra D. A institucionalização das universidades medievais era um dado novo no período. Essas instituições se caracterizavam pelo apoio das universidades dentro e fora da igreja e pela maior autonomia e inserção de seus membros. Então você vai marcar a letra D. E este foi o vestibular da Unicamp do ano passado, para você ter uma ideia e entender como funciona a Unicamp. Então eu quero convidar você, nesse momento, a entender o que foi feito até aqui, que é você trabalhar a questão. Deixa eu me aumentar aqui para você um pouquinho mais. Olha que beleza, cá estou eu, aumentando um pouquinho mais para você entender um pouquinho mais do que é este vestibular da Unicamp, ok? E este vestibular da Unicamp, ele vai trazer para você este jeitão. História da arte, interdisciplinaridade, mistura de elementos,
mas tudo que você vai conseguir fazer. Esperamos que seja uma prova bem acessível para você, tá bom? Aguardo vocês num próximo vídeo. Aguardo vocês num próximo vídeo. Só descer um pouquinho eu aqui para ficar mais adequado. Pronto, olha aqui, né? E a gente vai se ver. Vou trazer também oportunamente a correção da prova, porque eu acho que serão duas provas, né, provas diferentes, mas assim que tiver, trarei a correção comentada para vocês também, tá bom? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Se inscreva, baixe o material, se inscreva no canal, baixe o sininho, aperte o sininho também para receber as notificações e se inscreve no grupo VIP para receber antecipadamente os conteúdos, tá bom, meus queridos? Um grande abraço, boa prova para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.